Dá uma ajeitadinha na câmera aqui enquanto vocês são avisados. Oi, Kaique, tudo bem? Irval, Daniel, sejam todos muito bem-vindos. Vou colocar aqui o tema da nossa live de hoje, que vai falar sobre entrevista, você no controle. Quem é que não quer ficar no controle de uma entrevista? Pontualíssima. Aqui a pontualidade é quase britânica, Gabi. É falta de respeito deixar o pessoal esperando, né? Vou fixar o tema aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Tudo bem, pessoal? Que bom ter vocês aqui. Aí, fixou. Deixa eu só ver uma coisa. Tô querendo fazer um teste aqui. Aí, Daniel, que bom que pegou o caderno, isso aí. Vamos anotar. Depois tem resumo no grupo do Telegram. Gente, é o seguinte, enquanto o Instagram tá notificando o pessoal, tô vendo que tá rolando um monte de coraçõezinhos aqui. Eu vou me apresentar para as pessoas que estão chegando agora. Tem muita gente nova chegando aqui todos os dias, o que é maravilhoso. Mas eu quero convidar você que está aqui já, tendo acesso a esse conteúdo, pegue esse aviãozinho e encaminhe essa live para as pessoas que você sabe que estão buscando por recolocação. Pode ser importante para outra pessoa, pode ser importante para aquele seu amigo, para aquele seu parente, né? É tão gostoso quando a gente contribui com o sucesso de alguém, quando a gente contribui com a mudança na vida de alguém. E as pessoas que passaram por isso sabem muito bem do sentimento, desse sentimento. Então encaminhe agora essa live para aquela pessoa que você sabe que está buscando recolocação e que precisa ter acesso a esse conteúdo também, tá ok? Para quem está chegando agora, é um prazer, sejam sempre muito bem-vindos. O meu nome é Marcela Garcia, sou psicóloga, sou especialista em seleção e em desenvolvimento profissional, em recolocação profissional, e eu tô aqui compartilhando meu conteúdo com você diariamente. Eu atuo na área já há alguns anos, tenho já uma boa bagagem, não vou revelar uma idade não, tô brincando, gente. E assim, eu gosto muito dessa troca que rola entre eu que estou aqui desse lado, né, do lado de cá das câmeras, e vocês que estão aí. Então, sempre fique à vontade para comentar nas minhas publicações, para participar ativamente das caixinhas, para participar aqui das lives, tá? Eu gosto muito dessa troca, essa troca é muito importante, ela é muito enriquecedora. Acredite, eu aprendo muito toda vez que alguém vem, coloca um comentário, faz um questionamento. Eu também preciso pensar sobre as situações, para sempre ser assertiva, para poder auxiliar as pessoas da melhor maneira. Então, essa contribuição de vocês também é muito importante para o meu desenvolvimento profissional. Eu cobro tanto das pessoas do desenvolvimento profissional. O que você valoriza no seu desenvolvimento profissional? O que te ajuda a se desenvolver? O que te ajuda a aprender coisas novas, a querer saber mais? O que me ajuda a querer me desenvolver e a querer sempre aprender mais? É essa possibilidade de estar aqui compartilhando meu conteúdo com você. Então, venha sempre, chame os amigos. Todas as terças-feiras, às 20 horas, eu estarei aqui pontualmente, quando possível, como foi hoje, né? Pontualmente às 20 horas, começamos a live, tá ok? O formato da live é o seguinte: eu vou desativar os comentários para que eu possa falar, porque eu não consigo ver aqui os comentários e ficar quieta, eu quero ir comentando junto. Então eu falo um pouquinho, faço uma introdução, falo um pouco sobre o assunto, que no caso hoje vai ser entrevista de emprego, você no comando. E aí, sempre deixo um tempo para que as pessoas coloquem aqui os seus comentários, certo? Vamos lá então? Vamos começar do começo? Eu vou desativar os comentários então, gente, até daqui a pouquinho. Fiquem todos aí. É o seguinte, eu quero começar essa pergunta eu quero começar essa live te fazendo uma pergunta. Você alguma vez já participou de um processo seletivo e saiu da entrevista com um recrutador ou com um gestor com aquele sentimento de que você não tinha conseguido mostrar para eles todo o seu potencial? Sabe aquele sentimento assim? Faz muitos anos que eu não participo de uma entrevista de emprego como candidata.
Mas a última entrevista que eu participei, eu saí um pouquinho com esse sentimento, porque tinham várias pessoas, foi dinâmica, né? Tinham vários gestores, porque eram candidatos de áreas diferentes, então eu saí um pouco com esse sentimento. Nossa, parece que eu não consegui mostrar todo o meu potencial. Porém, eu estava enganada, porque eu fui aprovada, deu tudo certo, foi sucesso, fui depois, voltei na empresa para uma segunda etapa, mas muitas vezes a gente tem esse sentimento. Nossa, eu poderia ter falado mais, eu sei fazer muito mais que isso, né? Eu sei resolver muito mais problemas do que eu consegui mostrar para o recrutador. Por que isso acontece? Muitas vezes, como foi o caso dessa experiência que eu tive, então eu estava participando de um processo de uma vaga de gestão de RH, tinha uma ou duas candidatas para a vaga do comercial e mais uns 2 candidatos para uma outra vaga X que eu não me lembro qual era a vaga. E aí estava a recrutadora que estava realizando o processo seletivo, a diretora da área administrativa e um outro diretor da área comercial. Então, olha quantas pessoas. Naturalmente, quando tem todo esse balaio, toda essa movimentação no processo seletivo, é diferente, você não consegue muitas vezes falar para o recrutador da forma que você gostaria e a condução da própria entrevista é feita de forma diferente. Então, um fala, depois o outro fala, depois volta para você. Então, você também precisa ter um jogo de cintura. E para ter esse jogo de cintura é a experiência. Eu sempre falo que a própria entrevista de emprego é uma experiência. Mesmo quando você não é aprovado, você aprende muito. E eu sempre falo isso também para as pessoas que eu entrevisto. Além de falar aqui para vocês, eu também falo isso para as pessoas que eu entrevisto. Que eu espero que o processo seletivo também sirva de aprendizado, independente da situação. Então, a pessoa, principalmente nas questões comportamentais, eu gosto muito de usar um formulário de histórico pessoal, que mexe lá com a pessoa, vai repensar a vida dela, vai relembrar da infância, da adolescência, vai pensar na família. Eu vou muito para esse lado, né? Eu tenho o hábito de ir muito para esse lado durante as entrevistas também, além da outra parte, que é a parte técnica. E eu gosto que a pessoa realmente repense. Eu falo, então aproveite este momento para repensar algumas questões que você nunca pensa. Então, é importante que você também se prepare para a entrevista, mas vá com esse sentimento de evolução, de aprendizado. Eu brinco que a prática leva à perfeição, né? Ninguém quer praticar tanto a entrevista para precisar chegar à perfeição. A gente quer logo ser aprovado, logo de imediato, logo nas primeiras entrevistas, mas nem sempre é assim que acontece. Então, vamos lá. Digamos que você chegou para a entrevista, você se preparou e o preparo deve ser sempre. Estude, você foi chamado, a partir do momento que você foi chamado para uma entrevista, se debruce no computador, no celular, converse com as pessoas, pesquise no site da empresa as informações da empresa, dá um Google, vê quais foram as últimas notícias que saíram sobre a empresa, como ela se posiciona no mercado, qual é o papel dela diante dos seus concorrentes, o que ela tem de vantagem em relação aos concorrentes, quais são as desvantagens que ela tem também em relação aos concorrentes. A não ser que seja uma empresa top, e ainda assim, sendo uma empresa top, alguma coisa, algum ponto sempre tem para melhorar. Busque conversar com as pessoas que trabalham lá, que você conhece, ou procura pelo LinkedIn, entende a estrutura da empresa pelo LinkedIn, pelos cargos das pessoas, você consegue fazer um mapeamento bem legal, bem interessante. É claro que você precisa de tempo para isso, mas invista esse tempo nisso que vai ser importante. E, principalmente, estude sobre a vaga. Como que eu vou estudar sobre a vaga, Marcela? Que estudar sobre a vaga, todo esse estudo, todo esse preparo é o X da questão para que você conduza a entrevista. E eu já vou te explicar o porquê. Então, faça essa pesquisa prévia que eu te falei. Pegue a vaga, a descrição da vaga. Ou se a empresa não tiver anunciado a vaga abertamente, em algum momento você teve contato com o recrutador. Então, ele te falou pelo menos o cargo, e aí nesse primeiro contato você também pode tentar ter acesso a alguma informação adicional e busque relacionar o cargo que está em aberto, aquela vaga, todas as responsabilidades do cargo, todas as obrigações, os pré-requisitos, o que a pessoa vai ter que fazer, o que não vai ter que fazer, né? Enxergue, entenda, estude a vaga e compare esse estudo da vaga com as experiências que você possui. Faça esse cruzamento. Para cada problema que você conseguir identificar na descrição do cargo
ou que você tenha identificado porque é uma vaga de analista financeiro. O que um analista de financeiro faz? Procura no LinkedIn, procure, às vezes a empresa contratou já um analista financeiro há um tempo atrás. Se você não tem a descrição da vaga, se vira. O que a maioria das empresas exigem de um analista financeiro? E se você tem experiência já na área, é muito mais fácil você conseguir identificar quais os problemas que a empresa pode ter. Porque os problemas, na verdade, só mudam de endereço. Os problemas sempre são mais ou menos os mesmos dentro dos setores. Alguns maiores, alguns menores, dependendo da empresa. Se a empresa tem problemas financeiros, se não tem, enfim, isso são particularidades de cada caso. Mas o importante é que você consiga identificar todos os problemas que você vai conseguir resolver na empresa e que você já tenha vivido também anteriormente em outras situações, em outras experiências suas. Aí você se preparou dessa forma, tá com tudo na ponta da língua, tem exemplos e tudo mais, chegou na entrevista, o recrutador viaja, vai para um outro lado, não fala nada do que você estudou, não faz nenhuma pergunta, e aí você fica com aquele sentimento. E agora? Como é que eu vou falar para o recrutador tudo que eu sei? Como é que eu vou provar para o recrutador e para o gestor que eu sou a pessoa certa para essa vaga? Bom, como que você vai começar a plantar essa sementinha da condução da entrevista desde o início da entrevista? Normalmente, no momento inicial, o recrutador fala, fala um pouquinho sobre a vaga, se apresenta e pede também para que o candidato se apresente. E aí é que começa. Por quê? Sabe aquela perguntinha despretensiosa? Fale-me sobre você? Gente, se você souber usar essa pergunta da forma correta, de forma estratégica, você consegue traçar o esqueleto da entrevista só nessa pergunta. Então, você precisa, claro, eu sou a Marcela, tenho tantos anos, moro em tal lugar, sou casada, não sou casada, tenho filhos ou não tenho, atuo na área financeira há tanto tempo, passei já por essa empresa, você não vai entrar em muitos detalhes, né? E eu identifiquei no anúncio da vaga, ou eu identifiquei na nossa conversa pelo telefone, ou pelo que eu já pesquisei sobre a empresa, que muito da minha experiência anterior tem relação direta com a vaga, com o que vocês fazem, com o que a empresa precisa. E aí você vai plantar algumas sementinhas que você vai poder resgatar depois. Então, se a conversa começa a caminhar para um rumo torto, você consegue resgatar o recrutador e falar, olha, em algum momento que o recrutador parou para respirar, você fala, Marcelo, dá licença, eu queria complementar com uma situação. Então, no começo da entrevista, eu citei que eu trabalhei na empresa X já nessa área financeira. E o que eu achei interessante, pelo que você me falou aqui agora em tal momento da entrevista, é que lá acontecia exatamente esse problema. E aí eu desenvolvi um projeto para fazer tal coisa. Então, lembra daquele método STAR? Eu ensinei recentemente essa questão de você... o método STAR, na verdade, nada mais é do que uma forma de contar histórias. Então, é uma estratégia que você vai usar sempre na entrevista de emprego e depois também durante a sua carreira, para o seu crescimento profissional, em conversas com gestores, pedido de aumento, em todas as situações da sua carreira você consegue utilizar esse método STAR, que você vai falar, você vai trazer uma situação, quem eram as pessoas que estavam envolvidas naquela situação, como se desenrolou aquela situação, qual foi a proposta que você trouxe de solução e quais foram, de fato, os resultados alcançados. Então, você vai contar uma historinha, você vai desenhar uma historinha real, né? Contar uma historinha não é no sentido pejorativo, não, de inventar uma historinha. É contar uma história sua, uma história real, que tenha relação direta com o cargo. E assim, aos poucos, você vai mostrando para o recrutador todo o seu potencial, tudo que você tem de bom, de que forma você vai, de fato, solucionar os problemas da empresa com essa experiência que você já possui. Marcela, mas eu não tenho experiência. Marcela, estou em transição de carreira, eu não tenho experiência técnica para o cargo, e aí? Aí você vai relacionar os aspectos comportamentais, você vai focar nos aspectos comportamentais. Então, você trabalha na área financeira, você minimamente vai ter que trabalhar em equipe, você vai ter que atender um cliente interno, sendo os funcionários da empresa,
ou externo, se você tiver contato com bancos, com fornecedores. Então aqui a gente já tem 2 pontos que você consegue valorizar na entrevista, mesmo não tendo o aspecto técnico, conhecimento técnico. Trabalho em equipe, relacionamento interpessoal. Você pode falar sobre a sua iniciativa, você pode falar sobre a sua visão sistêmica da empresa, entende? Você vai, quando você não tem o aspecto técnico exigido, você vai direcionar toda a sua energia para valorizar os aspectos comportamentais que você precisava ter para os seus trabalhos anteriores ou para a sua vida pessoal, se você está em início de carreira, e aí você vai relacionar isso com a vaga que está em aberto. Tem um caso da Karen, que foi minha aluna da turma passada. A Karen, ela conseguiu fazer isso na empresa, numa entrevista, de uma forma assim sensacional. Então ela tinha uma graduação que não tinha a ver com a área, ela estava migrando, estava em transição de carreira para a área da qualidade, desejava entrar na área da qualidade, e ela não tinha, gente, nem a formação técnica exigida e nem a experiência exigida para o cargo. E ela chegou, a Karen é meio quietinha, né, fala baixinho, e ela chegou toda com aquele jeitinho dela, como quem não quer nada, e ela conseguiu, dessa forma que eu tô te falando, ela ainda usou o Excel, porque ela tem bastante conhecimento em Excel, então o conhecimento em Excel também contribuiu, e ela conseguiu convencer o recrutador. E ela foi aprovada, sem experiência prévia, anterior, que o cargo exigia, sem a formação técnica que o cargo exigia, mas ela conseguiu argumentar, ela conseguiu vender o peixe dela. E só o preparo possibilita que você consiga vender o seu peixe durante a entrevista. Tá? É claro que em alguns momentos, dependendo da vaga, dependendo da empresa, você também, o que vai acontecer é que o recrutador vai levar em consideração também os outros candidatos. Né? Mas se você conseguir se mostrar sensacional, se você conseguir mostrar que você é um candidato muito completo nos aspectos comportamentais, né, nas soft skills que a gente tem falado tanto, eu tenho certeza que você vai ter uma oportunidade de pelo menos ir para a entrevista com o gestor. Então esse preparo é essencial para que você consiga conduzir a entrevista de forma que você consiga apresentar para o recrutador todos os seus argumentos. Certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Gente, uma coisa muito importante a gente fala que existe falas de ouro, assim, entre os recrutadores. O que acontece? Pensa comigo. Normalmente, quando eu te faço uma pergunta e você fica alguns minutos falando, você candidato, você falou, contou uma história, contou um feito, e no final você fechou a sua história de alguma forma. Normalmente, dependendo do tempo que você falou, de tudo que você falou, eu vou pegar o gancho com o finalzinho da sua história para eu entrar na próxima pergunta, para eu poder fazer a próxima pergunta e dar andamento nesse processo, na entrevista. Então, se você conseguir sempre ter uma postura positiva durante a entrevista e fazer esse fechamento, sempre falando de algo bom. Ah, Marcelo, porque daí eu fiz isso e fui promovido. Ai, Marcelo, porque daí eu fiz isso dessa forma, daquela forma e consegui reduzir em tantos por cento, sei lá, o investimento do setor, ou as despesas do setor, ou a matéria-prima, ou o retrabalho, entende? Sempre você conte a sua história, mas sempre leve pontos positivos. Entende o que eu tô falando? Em vez de se lamentar ou criticar. Se você leva tudo para o aspecto pessoal, por exemplo, e critica o gestor, critica a empresa porque nada era bom, porque por isso que você pediu a conta, ou por isso que daí você no fim foi mandado embora, é com esse olhar que o recrutador vai dar o próximo passo. E é essa imagem que ele vai ter de você. Então, tenha esse fechamento, feche todas as histórias que você contar, todas as suas falas durante a entrevista, feche com chave de ouro. Sempre coloque coisas positivas. Se você não tem o hábito de falar coisas positivas o tempo inteiro, ou se às vezes, eu entendo que às vezes a pessoa está desempregada e ela acaba ficando desanimada e a energia dela baixa, mas você precisa entender que se você está nessa agora
isso é uma bola de neve. E aí você tá numa energia baixa, aí você vai para a entrevista com uma postura negativa, aí você sem querer reclama ou sem querer se queixa de alguma coisa da empresa, aí o recrutador obviamente não gosta disso e não vai te aprovar, porque os recrutadores procuram pessoas alto astral, com energia lá em cima, que entrem já prontos para resolver os problemas da empresa, e aí você vai continuar nessa. É um círculo vicioso. É literalmente uma bola de neve, porque ela só vai crescendo. Então, é importante também que você cuide do seu emocional, que você consiga se equilibrar para que você chegue na entrevista com uma energia elevada e consiga só fechar todas as suas falas com chave de ouro. Isso é essencial também para que uma entrevista flua de uma forma, como que eu posso dizer, produtiva mesmo. Para que o recrutador veja, nossa, que legal ele fez isso, olha que interessante ele fez aquilo, olha, isso de fato vai contribuir com a empresa, olha, era isso que eu estava procurando, nossa, o gestor vai gostar muito de saber disso. Entende? Isso vai elevando só a energia do ambiente, da entrevista, então é muito importante que você consiga manter a sua energia lá em cima e usar só os aspectos positivos das suas experiências. Não estou falando que não existe lado ruim, que as empresas pelas quais você passou também não têm os pontos negativos. Tem. Só que a entrevista definitivamente não é um momento de você lavar roupa suja. O recrutador, ele quer que você conte os seus feitos, ele quer que você convença ele. Não é para você ir lá e se lamentar, tá ok? O que mais? Então, falando nessa estratégia, o Kaique estava aqui, né, Kaique? Eu acho que você ainda está. Eu fiz a live com o Kaique. Eu não sei se foi no momento da live, a gente já fez 2 lives, eu não sei se foi no momento da live ou se foi em algum outro momento, em alguma outra conversa, um relato com o Kaique. E o Kaique me falou isso uma vez e eu nunca mais esqueci. O Kaique foi aprovado em 6 entrevistas, Kaique? Acho que 6 entrevistas. Participou dos processos e foi aprovado em 1 mês, em 6 entrevistas. Participou de 6 processos e foi aprovado em todos eles. E aí ele me falou isso, eu sempre lembro dele quando eu falo sobre fechar com chave de ouro. Ele sempre fala sobre as conquistas, em todos os momentos. Finalizou a pergunta respondendo, o recrutador fala sobre alguma conquista, sobre algum feito. E isso ele foi direcionando os recrutadores durante a entrevista e foi sucesso. Então, isso também é uma questão de treino, uma questão de hábito, uma questão de preparo anterior, porque você precisa ter todas essas mensagens frescas aí na sua memória. É muita informação, é muita coisa. O momento da entrevista é um momento de pressão, então se você não estiver preparado, você não consegue conduzir. E aí, se o recrutador, por algum momento ou por algum motivo também não tiver esse preparo, né, tão grande, que pode acontecer também, muitas vezes ele vai conduzir a sua entrevista por um outro caminho e você não vai conseguir se mostrar. Você não vai conseguir mostrar o candidato que você é de fato, certo? Já falei sobre a técnica STAR. Uma coisa também que é muito importante, 2 coisas muito importantes. Fazer as perguntas certas para o recrutador é muito importante. Então, você também direciona a entrevista quando você faz as perguntas certas. Porém, precisamos de um porém. Primeiro, não pergunte por perguntar. Então, e agora, meu Deus, eu não pensei em nada. Que mesmo que a Marcela falou, eu não me lembro, vou fazer qualquer pergunta. E aí a pergunta que você faz, a resposta estava lá. Ou no site da empresa, ou no Google. Você se queima. Então, faça perguntas inteligentes. Pense sempre nas perguntas que você vai fazer para o recrutador, que direcione para que ele vai te responder e aí você consegue responder de volta pensando nas coisas que você fez, nos seus conhecimentos técnicos, nas suas habilidades comportamentais, sempre nesse âmbito. Então, assim, pense nas perguntas e faça as perguntas de forma inteligente. Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. O segundo ponto é, escute de fato o que está sendo perguntado. Então, lembra que eu já falei aqui várias vezes sobre a questão da respiração? Para. Tô precisando respirar. Às vezes a gente tá tão acelerado, e eu nas lives aqui normalmente eu costumo ficar acelerado, porque eu quero falar tudo, eu quero passar todo o meu conhecimento, e aí a nossa respiração, a gente nem presta atenção na respiração. Muitas vezes, quando a gente tá acelerado desse jeito, se eu tô acelerada dessa forma, e eu tô
perguntando. Aí o recrutador, o que acontece? O recrutador faz uma pergunta e o candidato que já estava pensando em outra coisa que ele queria falar, ele responde outra coisa. Daí fica aquele climão, daí o recrutador fica, tá, e aí? Né? Fica cri, cri, cri. Porque não foi isso que eu te perguntei. Então isso mostra que você não estava prestando atenção no que eu te falei. Olha que chato, olha que situação, né? Justo no momento da entrevista. Então, se você nem no momento da entrevista consegue prestar atenção no que eu tô falando, como é que você será no dia a dia no trabalho? Então, respira. Eu sei, é um momento delicado, é um momento de ansiedade, é um momento muitas vezes de estresse, de nervosismo, mas se controle para que você realmente possa passar o seu melhor para o recrutador. Tá ok? E aí, eu coloquei aqui algumas perguntinhas que eu já fiz vídeo sobre elas também. E normalmente, quando você sabe usar essa pergunta de acordo com o ambiente, com o momento, você não vai simplesmente jogar pergunta. Tem que ter um contexto. É preciso que tenha um contexto, tá? Por exemplo, eu tenho falado muito, eu fiz um vídeo que ele sempre as pessoas voltam para me falar sobre ele, que é aquela pergunta. Quando no final da entrevista o recrutador te perguntar: "Ai, João, você tem alguma dúvida? Quer me fazer alguma pergunta?" Ao invés de perguntar sobre o salário, sobre os benefícios, que muitas vezes, se você já não recebeu parte da informação, em algum momento você vai receber essa informação, pergunte de que forma com o gestor em si, né? O que a empresa espera de você durante esses primeiros meses? Quais são os principais gargalos do setor? Quando você faz essa pergunta, você não só demonstra para o recrutador que você tem um interesse real na empresa e que você já se vê lá dentro, o que também é muito positivo. Forma, né? O setor está estruturado dessa forma e aí muitas vezes você consegue perguntar quantas pessoas são do setor, como que é o nível hierárquico, quantos pares você vai ter, se o seu gestor também é gestor de outras áreas. Todas essas informações, elas te enriquecem enquanto candidato, porque você consegue ter mais argumentos para se posicionar. Então, olha a importância de fazer a pergunta certa. Claro que você não vai jogar essa pergunta no meio da entrevista do nada. Ai, a Marcela falou que eu preciso fazer. Tem uma outra pergunta que uma pessoa colocou num comentário de um dos vídeos que eu fiz há uns dias atrás. Se não me engano, foi no Facebook, na publicação do Facebook. O que fazer quando o candidato sabe mais do que o gestor ou sabe mais do que o recrutador? Entrevista com a pessoa, com os candidatos. Eu não preciso saber detalhes da parte técnica porque o gestor vai saber, mas eu preciso entender o todo. Então, eu, por exemplo, antes de começar a trabalhar com RH, com a parte de recolocação profissional, de seleção, para mim TI era TI. Ah, eu preciso de uma pessoa para trabalhar no TI. Para mim era tudo
setor. Ele enxerga o que cada um faz também, porém, obviamente, ele não sabe fazer. Então, é natural que você, enquanto candidato, tenha mais conhecimentos do que o gestor e do que o recrutador. É por isso que você está ali. Se o recrutador soubesse fazer tudo o que você faz, não precisaria de você, concorda? Porém, é preciso que você também vá com cuidado, fale com humildade, não queira dar uma aula, né? Não passe uma postura de arrogância, não seja arrogância ao mostrar o seu conhecimento. E isso, seja natural, seja leve. Deixa eu ver se ficou mais alguma coisa aqui que eu gostaria de falar. É interessante também, nesse final, né, nessas perguntas para o recrutador, você pergunta na internet se a empresa tem um plano de carreira. Voltou agora, gente? Acho que a minha internet deu uma travadinha aqui. Perguntar se a empresa oferece treinamentos para os funcionários, se é por área, como é que isso funciona, sabe? Vai na parte prática. Faz que você já está lá dentro, como se você já estivesse empregado. Isso é muito interessante também. Isso também vai te dar pontos e também vai criar situações ali que você vai conseguir absorver alguma informação importante da empresa que vai te ajudar a... O quê? Tá travando? Reconectando. Foi? Tava travando durante, enquanto eu ficava falando? Não acredito. Gente, pra mim tá normal. Mandem as perguntas que eu vou respondendo. Vamos lá. Eu vou falar por mímica aqui. Vamos lá, vamos mandando as perguntas, gente. Não tenho. Eita, olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou subir essa live aqui no YouTube, tá? Porque ela salvou normal, salvou completa. Então eu vou subir no YouTube. Assim que eu subir, eu aviso vocês. Coloco o link nos stories para que vocês assistam ela completa depois do finalzinho. Fiquem tranquilos, vocês não vão perder nada. Vamos às perguntas. Gente, o que a gente tá perdendo é tempo. Voltou? Melhorou? Então vai. Deixa eu ver o que mais aqui, se ficou mais alguma coisa, enquanto vocês vão escrevendo as perguntas. Então, né? Tudo isso que eu falei, na verdade, gente, tem relação a ter uma postura ativa no momento da entrevista. Tá ok? Então se mostre, tem essa iniciativa, encontre formas de falar sobre o seu conhecimento. Quando se tem muita experiência e muita bagagem no que faz, mas não se tem a graduação. Como explicar isso em uma entrevista? Olha, deixa eu ver, Josiane, é o seguinte, o recrutador ele vai ter acesso a essa informação já no seu currículo. Então, se mesmo assim ele te chamou para entrevista, ele chamou sabendo que você não tem a graduação, certo? Que já está lá no seu currículo essa informação. Então, vá vendo o seu peixe com tudo que você sabe fazer e negocie com ele. Olha, eu não tenho a graduação exigida, você deve ter visto no meu currículo, né? Mas eu imagino que você tenha gostado do meu currículo mesmo assim, já que você me chamou para entrevista. Eu posso começar a fazer uma graduação, ou um curso técnico, ou um curso específico, se isso for necessário, se a empresa exigir. Muitas pessoas, muitos profissionais não entendem por que as empresas exigem a graduação, por exemplo, nesse seu caso. Principalmente as empresas que possuem certificação de qualidade ou outras certificações,
elas têm regras a seguir. Então, elas precisam de determinados níveis de graduação, dependendo da área de atuação, dependendo do cargo. Então, isso é obrigatório, mas também pode ser negociado, tá ok? Sim, Rafael, você pode perguntar se a empresa tem um plano de carreira. Você deve perguntar. A empresa possui um plano de carreira, ela já possui uma estrutura de cargos pré-definida, né? Onde eu vou saber de que forma eu posso crescer na empresa. Você pode, vai com cuidado, porque tem empresas, principalmente as empresas onde esse crescimento acaba acontecendo de uma forma mais lenta, você pode assustar o recrutador. Mas você sempre. Ah, a empresa tem plano de carreira? Tem. Muitos profissionais, principalmente. Eu tenho visto hoje muitos excelentes profissionais que perderam seus empregos devido à pandemia. E esses profissionais estão, né, assim como outros em outros momentos, mas os profissionais muitas vezes aceitam entrar em uma outra posição, num cargo um pouco diferente do que ele já atuava, enxergando essa possibilidade de um recrutamento interno desse plano de carreira. Gabi, é normal ter tantas etapas para um processo seletivo? Às vezes é cansativo demais. Gabi, é muito normal. E ainda assim, fazendo muitas etapas, muitas vezes, a empresa escolhe o profissional que não era o adequado para aquela vaga. E o profissional também escolhe a empresa que não era adequada para ele. Muitas vezes as pessoas daí, esse contrato de trabalho se encerra mesmo no período de experiência. Então, o objetivo de tantas etapas é encontrar a pessoa certa para a vaga certa, encontrar o profissional que realmente se encaixe com a empresa, com o setor, com o gestor. E isso é um trabalho minucioso, não é uma simples entrevista. Tem todo um porquê por trás de cada uma das etapas do processo. Oi, Kaique. Aqui o Kaique. Kaique, falei de você. O conteúdo abordado hoje foi totalmente aplicável durante a entrevista que tive com o gestor e o coordenador. Sim, é isso, é conduzir. É conduzir a entrevista. Independente se a entrevista é com o RH, se a entrevista é com o gestor, essa condução é muito possível, essa atitude ativa na entrevista. O que mais? E quando na entrevista o feedback é super positivo sobre o tempo de experiência a ser aprovada e no fim o retorno é negativo. Andréia, isso acontece também bastante. Inclusive, isso foi mais ou menos assim um dos questionamentos que eu recebi no sábado, no encontro de mentoria da turma, né, pessoal? Vi que tem uns alunos aí. Se o recrutador, se ele dá esse feedback no final, dando a entender que o candidato foi aprovado. Eu falei que eu, particularmente, raramente faço isso. Por quê? Pode acontecer, Andréia, como aconteceu com você, provavelmente, se você está me fazendo essa pergunta. Então, o recrutador te elogiou, falou da sua experiência, você saiu da entrevista achando que a vaga era sua. E aí, depois, foram outros candidatos. A empresa entrevistou outros profissionais e identificou, durante essas novas entrevistas, que algum deles tinha mais aderência ao cargo do que você. Ou por questões técnicas, ou por questões comportamentais, ou alguma experiência específica, alguma particularidade. Mas quando se tem outros candidatos na jogada, é muito difícil você garantir para um candidato que ele foi aprovado. Tá? Então é preciso muito cuidado com isso, com essa expectativa que se cria, que muitas vezes o próprio recrutador levanta nos candidatos. Tá? Pode acontecer. Então outros candidatos foram entrevistados e algum teve mais aderência ao cargo do que você. E faz parte da vida. E é a experiência de entrevista. Tenho certeza que você aprendeu alguma coisa com essa experiência. Sérgio está me perguntando se experiências em multinacionais te deixam na frente de outros candidatos. Depende do objetivo da empresa. Por isso que é importante, gente. Então, quem não baixou ainda o modelo do currículo irresistível, baixe já. É importante que você cite cada uma das atividades que você desempenhou em cada empresa. Então, se a experiência na multinacional tem relação direta com as atividades que a empresa precisa que você execute, sim. Mas às vezes essa experiência pode vir de uma pequena empresa,
Pode ser que um candidato tenha uma experiência numa pequena empresa que também seja exatamente o que a outra empresa, a nova empresa precisa, tá? E aí não vai fazer tanta diferença se é uma multinacional ou não. Depende dos objetivos da empresa. Isso não é uma regra. Doces de casa. Como trabalhar o nervosismo na hora? O nervosismo ele tem que ser trabalhado antes, com o preparo prévio de tudo isso que eu falei aqui no comecinho. Se você não estava aqui no começo, depois você corre lá pro meu canal no YouTube que eu vou disponibilizar essa live. Então, o preparo prévio, você pesquisar sobre a entrevista, sobre a empresa, sobre a vaga, enfim. Se preparar previamente e se preparar também emocionalmente para o momento da entrevista. Chegar respirando fundo. Essa questão da respiração é muito importante, gente. Parece uma besteira. Eu acho que vocês me acham uma louca aqui quando eu começo a respirar fundo na live, mas essa respiração é muito importante. Porque ela oxigena todo o seu corpo e aí ela te tranquiliza. Então isso é físico, não é só uma respiração, não é uma bobeira. Respire profundamente, pense em outras coisas. Se você já se preparou, mude o foco do seu pensamento, pense em outras coisas, tá ok? E aí você entra na tranquilidade de que você está preparado, de que você é o melhor candidato. Aí, ó, Kaique já trouxe até o nome da respiração. Respiração diafragmática é sensacional, e é sensacional mesmo. É isso, faz toda a diferença, acalma de verdade, te deixa mais tranquilo. Você entra desacelerado, porque o tom de voz também é importante. Então, tem muitos candidatos que eu vou iniciar a entrevista, eu começo a falar um pouquinho, tudo bem que eu falo bastante, mas eu começo a falar um pouco e até direciono, assim, vou falando de uma forma que eu consiga falar por uns minutos até que ele consiga restabelecer a sua respiração. Porque senão o candidato está tão afobado, eu já peguei candidatos tão afobados que ele ficava... Sabe assim, você vê que a pessoa tá com falta de ar mesmo, de tão eufórico, de tão ansioso. Então esse controle emocional também é importante, tá? A gente pode até falar mais sobre isso, fazer uma live talvez sobre o controle emocional, sobre esses aspectos desse preparo emocional para a entrevista, tá certo? Mais uma pergunta aqui. E se ao longo da entrevista você esquecer de mencionar alguma atividade, só lembra quando o recrutador menciona, fica feio mencionar que fazia? Na verdade, essas suas atividades vão estar no seu currículo, tá? Tudo vai estar no seu currículo. O seu currículo precisa ser elaborado com perfeição. O seu currículo precisa ser sensacional. Você precisa dedicar um tempo na preparação do seu currículo. Ele é a porta de entrada para a grande oportunidade que você está esperando. Então, ele precisa ser elaborado de uma forma muito completa, muito criteriosa. E aí, você precisa, entre as suas lições de casa, antes de chegar para a entrevista, é estudar o seu currículo. Então, você precisa saber o que você fez em cada empresa. Senão, sim, pega mal. Ué, mas você estava na empresa, trabalhou 10 anos na empresa e você não sabe que fazia tal coisa? Não é legal. Então estude a sua história, tá? Sobre o CPF no currículo, isso hoje em dia é visto pelas empresas? Daniel, é o seguinte, no modelo do currículo irresistível, eu sugiro o CPF e o PIS. Por quê? Hoje as empresas precisam fazer uma consulta de qualificação cadastral. Então, se eu aprovo você, Daniel, o Daniel, acho que você é da área, né, Daniel? Você é de RH, então você sabe o que eu tô falando. Dessa questão da consulta de qualificação cadastral. Se a empresa aprova um candidato, antes de registrá-lo como candidato, ela precisa fazer essa conferência, que é uma informação que depois vai para o e-social. Por quê? O que acontece? Eu, Marcela, casei. Mudei meu nome, peguei o nome do meu marido, o sobrenome do marido. Aí eu mudei só em um lugar, mas eu não mudei em outro. Então o RG tá de um jeito, o CPF tá de um jeito, na caixa tá de outro jeito. E aí tem conflito de informações. E dependendo do que for esse conflito de informações, o candidato precisa de muitos dias para consertar, para conseguir deixar tudo organizado. E nem sempre a empresa tem esse tempo. Normalmente isso é negociável, né? Mas ter esses documentos, o CPF e o PIS no currículo, é justamente para agilizar o processo de seleção da empresa. Se você vai enviar o seu currículo muito abertamente,
né, vai entregar para alguém, enfim. Se você não se sente confortável em colocar o número dos documentos no currículo, não tem problema nenhum, tá ok? Depois, em algum momento, se você for aprovado, ou mesmo na prévia, em alguns momentos, em algumas empresas, o recrutador já no primeiro contato pede esses números, não tem problema. Ah, você vai no momento que for oportuno para a empresa, ela vai pedir para você. Gente, seguinte, vou tirar um print agora, vou sorrir. Eu até sinto o sorriso de vocês aí do outro lado quando eu sorrio, tá? Então, sorriam também. Vou dar um print, o print de praxe, sorriso. Essa foto vai para o meu feed agora e eu quero que você que está aqui até agora, me acompanhando, tendo acesso ao meu conteúdo, se o que eu compartilhei aqui com você te ajudou de alguma forma hoje, se esclareceu alguma dúvida, se resolveu algum problema, se te ajudou a se preparar de alguma forma, eu peço que você vá lá no feed e comente de que forma eu contribuí com a sua trajetória hoje. Se ficou alguma dúvida, eu pulei várias perguntas aqui porque não ia ter tempo suficiente para responder todas. Pergunta lá no feed também, não deixe de perguntar. Eu prometo que eu vou responder todo mundo. Tá ok? Eu vou abrir uma caixinha, que tá sem caixinha agora nos stories. Comente lá, mande as suas dúvidas, vamos interagir, é o que eu falei aqui no começo. Essa interação é muito importante, tanto para o meu desenvolvimento, porque eu também preciso pensar de que forma eu vou contribuir com vocês, quanto para o seu desenvolvimento. Então, aproveite. É uma visão de uma recrutadora, especialista em recolocação profissional, que eu faço isso todos os dias, eu oriento pessoas todos os dias, então eu tenho muito conteúdo para compartilhar com você. Aproveite, desfrute desse conteúdo, tá ok? Eu espero vocês aqui interagindo comigo nas minhas redes sociais. É muito bom ter vocês aqui, é muito gratificante poder contribuir com vocês de verdade. Todos os sims das pessoas que receberam muitos sims, a semana passada foi a semana de sims, muitas portas se abriram para muitas pessoas que acompanham o meu trabalho, eu compartilhei muitas histórias por aqui. Quem sabe essa semana, hoje ainda é terça-feira, então tem muita água para passar embaixo dessa ponte ainda, quem sabe essa não é a semana do seu sim. Só depende de você, eu tô aqui para te ajudar. Eu faço sempre a minha parte, que é compartilhar o conteúdo com você, mas você precisa fazer a sua parte, que é colocar o meu conteúdo em prática, tá bom? Gente, um beijo, fiquem com Deus e até mais!